Shalom, shalom! Vamos para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero falar para você que antes de Deus mudar as tuas circunstâncias, antes de Deus mudar a tua realidade, Ele quer mudar você. Ruth, como assim? Do que a gente está falando? Calma, você vai entender o que eu quero dizer. Por quê? Porque a gente quer as bênçãos de Deus. E Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer cumprir as promessas nas nossas vidas. Deus, Ele quer responder às nossas orações. Sabe quando você ora, Deus, restaura minha casa, meu casamento, trabalha na vida do meu filho, trabalha na vida de alguém. Deus, muda minhas circunstâncias, muda minha realidade. Deus, Ele quer responder todas essas tuas orações. Sabe, imagina alguém que ora, Senhor, muda a minha vida financeira. Você acha que Deus não quer mudar? Deus, Ele quer. Só que, veja bem, não se ponha vinho novo em odres velhos. Porque você perde o odre e perde o vinho, por causa da fermentação do vinho. Né? Você coloca um vinho novo em um odre velho, devido à fermentação, o odre ele não vai sustentar aquele vinho, ele vai arrebentar. E aí você vai perder o odre e vai perder o vinho. Então, para Deus derramar coisas novas na tua vida, você tem que ser renovado. Você tá entendendo? Porque você, do jeito que está, se Deus derramar sobre você tudo que Ele tem, sem te transformar, vai acontecer a mesma coisa que acontece com o odre. Não vai suportar. Então, quando eu digo que antes de Deus mudar a tua realidade, as tuas circunstâncias, Ele quer mudar você, é que Ele quer fazer o quê? Fazer com que você suporte tudo que Ele tem para derramar. Ele não quer que você se perca. Então imagine aquela pessoa que está lá. Senhor, muda minha vida financeira. Só que se Deus não muda a mentalidade dela, se Deus só dá uma bênção financeira para ela, ela vai pôr tudo a perder. Ela vai gastar com o que não deve, vai comprar o que não deve, ela nem vai honrar o Senhor. Então, quando nós falamos sobre que Deus ele quer te mudar, a verdade é que Deus ele quer te capacitar para entregar tudo aquilo que Ele tem para você. Mas, Ruth, como assim Deus quer me mudar, né? Não se ponha vinho novos em odres velhos. Mas, então, como assim Deus quer me mudar? Isso mesmo. Só que o que você precisa entender que, de fato, tem coisas em nós em que só Deus ele vai mudar. Só Deus ele vai fazer. Quando você tem uma vida de jejum, de oração, de palavra, Deus ele vai começar a te revelar ali coisas que você precisa mudar. Só que tem coisas que a gente já percebeu que precisa mudar. Tem coisas práticas, coisas do passado que a gente sabe que a gente tem que abandonar. É um costume, uma mentirinha, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. São coisas que a gente sabe que é errado e que muitas vezes a gente não quer abandonar, sabe? São posturas que temos erradas, né? Que a gente muitas vezes não quer abandonar. Então, a gente precisa entender que, de fato, tem coisas que só Deus vai mudar nas nossas vidas, mas nós precisamos entender que nós também precisamos nos posicionar. Nós precisamos querer mudar, almejar essa mudança. Se eu mentir, eu não vou mentir mais. E eu falo mudança em todos os aspectos da vida, tá? Se eu acordava tarde, agora eu vou acordar mais cedo. Se eu era uma pessoa muito preguiçosa, eu vou buscar ter mais ânimo. Se eu não lia a Bíblia, eu vou começar a ler. Sabe, se eu não orava, eu vou começar a orar. Se eu não ia para a igreja, eu vou começar a ir. Ou seja, você tem que provocar em você uma mudança naquilo que você já sabe que você tem que mudar. Porque a gente quer as bênçãos de Deus. Só que se a gente não renovar a nossa mente, se a gente não buscar mudar, a gente nunca vai estar pronto para aquilo que Deus quer nos entregar, sabe? Muitas vezes Deus toca no nosso coração para a gente abandonar uma prática, para a gente abandonar a mentira, a fofoca, costumes velhos, coisas que a gente sabe que é errado, mas a gente não muda, a gente está resistente a uma mudança. Às vezes você é ignorante, às vezes você é brigão, às vezes você é um monte de coisa.
E aí você sabe que isso é errado, que isso machuca as outras pessoas e que Deus toca no teu coração para tu parar com isso, para tu abandonar essas práticas, mas você não abandona, ou seja, nós ficamos resistentes à mudança, nós não queremos mudar. E toda vez que nós ficamos resistentes à mudança, nós atrasamos ainda mais a nossa vida mediante aquilo que Deus quer entregar. Mais um exemplo aqui. O exemplo do perdão. Imagina, Deus toca no seu coração para você pedir perdão para alguém, mas você pede? Não, porque você acaba, não vou pedir, não sei o que. Você se convence que você não tem que pedir, né? Isso é o que? Isso é orgulho. Às vezes você não pede o perdão justamente por isso, por causa do orgulho. Então, a gente sabe o que a gente precisa mudar, a gente sabe o que a gente precisa abandonar. E se a gente continuar resistente a essas coisas, a abandonar essas práticas, essas coisas que a gente sabe que Deus quer que a gente abandone, e quando a gente não abandona, nós estamos sendo resistentes. E essa resistência impede do favor de Deus nas nossas vidas. Impede o cumprimento de promessas, porque Deus ele não vai derramar vinho novo sobre odres velhos. Deus ele não vai te dar algo que você não consegue carregar, que você não consegue suportar. Então o que você tem que fazer é começar a largar as suas treliças. Você tem que começar aumentando as tuas capacidades. Se eu não oro, eu vou orar. Se eu não leio a Bíblia, eu vou começar a ler. A gente quer bênçãos divinas, a gente quer mover de Deus, a gente quer tudo. Só que Deus ele não vai te entregar tudo aquilo que ele tem para te entregar, você sendo essa pessoa. Se sujeite à transformação de Deus. Corra atrás da transformação de Deus. Sabe? Porque a primeira coisa, quando Deus ele quer levar alguém aos pássaros. Meu Deus, vai chover, os pássaros estão dentro da casa. Quando Deus ele vai levar alguém para o próximo nível, quando Deus ele quer levar alguém para o próximo nível, ele não começa entregando bênçãos isso e aquilo, não. Ele começa numa mudança interna. Ele começa trabalhando numa reconstrução. Então hoje, em nome de Jesus, deixe de ser resistente. Não seja mais resistente às mudanças. Quando Deus tocar no teu coração para tu abandonar algo, para você, sabe, abandonar uma prática, abandonar a mentira, olha, acorda mais cedo, vai dormir mais cedo, sabe? Começa a se programar, começa a aumentar as tuas treliças, a tua capacidade, começa a se preparar para aquilo que Deus quer te entregar. Porque a preparação é algo que também vem da gente. Tem coisas que só Deus vai tocar para você mudar, só que tem coisas que Deus já falou que você tem que mudar, e tem coisas que é nítido que você precisa mudar. E essa é a parte de Deus tocar no teu coração para você mudar. Sabe? É óbvio que tem coisas que são muito mais difíceis e que vai ser um mover de Deus, algo ali diferente. Mas tem coisas que são nós que vamos mudar, que é nítido. Sabe? E toda vez que a gente escolhe não mudar, a gente tá adiando tudo aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Uma das primeiras coisas quando Deus, né, ele falou pra mim do que ele queria fazer na minha vida, pra onde ele queria me levar, depois que ele entrega uma promessa, né, que foi o que ele fez comigo, ele falou o que ele queria fazer, pra onde ele queria me levar, ele não foi entregando as coisas, ele foi mostrando as coisas que eu precisava mudar. E na Bíblia também é dessa forma. Quando Deus ele chama Davi e unge Davi rei, vocês acham o quê? Que ele já foi lá entregando o trono para Davi? Não. Davi passou por um longo processo até se tornar rei. Foram mais de 17 anos esperando a promessa. Sabe? Davi, acredita-se que Davi, ele tinha entre 14 e 17 anos de idade, né? Entre 14 e 17 anos de idade, quando foi ungido rei. Ele ainda era um menino, mas ele só assumiu o trono com 30 anos de idade, ou seja, dá mais de 15 anos de idade. José, ele foi vendido pelos seus irmãos quando ele tinha 17 anos de idade. Mas ele também só se tornou governador do Egito com 30 anos de idade. Então você consegue entender que quando Deus ele faz uma promessa, existe o tempo de preparo. Só que, veja bem, se você se você ficar resistente
as mudanças de Deus na tua vida, esse tempo de preparo ele pode demorar mais. Por quê? Lembra do povo que estava no deserto? Não era para aquele povo ter passado 40 anos no deserto, mas passaram 40 anos no deserto. Por quê? Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saía deles. Então, se você se tornar suscetível à vontade de Deus, se você não ficar resistente às mudanças que Deus quer que você tenha, você vai avançar mais rápido e Deus ele vai trabalhar na tua vida e vai entregar tudo aquilo que Ele já tem pronto para você. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui e se tudo que você assistiu fez sentido, clica no botão do like para mim saber. E se você gostou do vídeo e você quer ouvir mais palavras de Deus, não se esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau!